Fala pessoal, aqui é o Talho do canal Estudante de Concurso, com mais uma questão. Peço que antes de mais nada pause e tente resolver sozinho. Feita a pausa, simbora para a questão. É uma questão de conversão de sinal analógico para digital. Feita a pausa, o mundo real é predominantemente analógico. Até aqui certo. O que seriam sinais analógicos? São sinais contínuos, por exemplo, da luz. Ela é transmitida de maneira contínua. Outro exemplo, o som que a gente escuta, ele é feito de uma maneira contínua. Um termômetro, ele tem ali um intervalo. Ele pode assumir vários números dentro de um intervalo. Isso a gente pode chamar de contínuo. A característica de ter um intervalo e ele poder assumir qualquer ponto dentro do intervalo, isso é o que podemos chamar de um intervalo contínuo. Quando a gente está falando de digitalização, nós estamos trabalhando ou com 0 ou com 1. Não tem um intervalo. Tem apenas ou tem ou não tem, ou é 0 ou é 1, ou existe ou não existe. E com base nesse sistema binário é que é feito toda uma engenharia em cima disso a fim de conseguir representar outros valores. Dito isso, o mundo real é predominantemente analógico, tá certo? Para a utilização de técnicas digitais é necessário converter o mundo real das entradas analógicas para a forma digital. Se eu quero usar formas digitais, naturalmente eu vou precisar pegar as entradas analógicas e converter para as maneiras digitais. E para isso vai utilizar, tem várias formas de utilizar. O próprio áudio, quando a gente manda, ele é o falar, que eu digo. Ele é uma onda contínua e o computador ele vai pegando intervalos, vai captando intervalos de áudio, vai captando ali e vai fazendo toda uma conversão. Daquilo que a gente está falando é transformado, a intensidade que a gente fala é convertido para bits. E esses bits tem toda uma tabela de uma tradução e esses bits são decodificados até que finalmente chegue o áudio que a gente manda, por exemplo, no WhatsApp. O áudio que vocês estão me ouvindo. Houve um processo de analógico, que é o falar, para digitalizar. Pegou o intervalo e transformar. Enfim, espero que vocês tenham entendido. É algo bem quase subjetivo. Continuando. Processar e operar a informação digital. Na ideia que eu falei, se eu tenho um áudio, aí esse áudio é transmitido com suas frequências, para que ele seja transformado em binário, tem todo um processo de capturar, de processar e de decodificar a informação. O timbre, a intensidade, tudo isso. Então, processar a informação é uma etapa fundamental quando a gente está falando de transformar analógico em digital. Converter as saídas digitais de volta para o mundo real, para a forma analógica. Então, quer dizer que todo o sistema digitalizado, continuando no exemplo do áudio, agora toda a sequência dita, ele deverá ser devidamente decodificado, converter as saídas digitais, ele deverá ser decodificado para que possa ser ouvido novamente de forma analógica. Afinal, via de regra, o ser humano não se dá tão bem com a ideia analógica da coisa. Ele opta mais pelo digital, aliás, pelo analógico, que é a natureza das coisas. O computador lida com digital, o ser humano com analógico.
Próximo item, que não haja perda da informação em todo o processo de digitalização. Bora lá. Dizer que não haja perda da informação, é impossível não haver perda. Vou começar falando isso. Por quê? Se o processo de digitalização nada mais é do que pegar um intervalo contínuo e transformar num binário, ele vai trabalhar com intervalos. Ele vai pegar o intervalo, um T1, tempo 1, e um tempo 2. E vai tirar o delta deles, vai tirar a diferença deles. E nesse intervalo de tempo, ele vai pegando um ponto. Aí em outro DT, ele vai pegando outro ponto e vai construindo. Mas você vai concordar comigo que entre o... fazer assim. T1, T2, T3. Ele vai pegar esse intervalo de tempo, delta T1, e ele vai pegar esse outro intervalo de tempo. Entre o capturar de uma mensagem e outra, ele vai montando, à medida que vai convertendo, em sinais digitais. O analógico vai sendo convertido em sinais digitais. Aí no que vai transformando em sinal digital, necessariamente há uma perca. Na parte aqui negativa. Aí vai lá e representa por um 0. Aí novamente uma parte positiva. Aí representa pelo bit 1. É representado pelo 0. Nesses intervalos há uma perda. Então dizer que não haja perda da informação em todo o processo, isso aqui estaria falso. Até mesmo segundo uma equação, um teorema de... Eu não vou saber falar bem o nome do cara. Teorema de Next, que fala que para que a mensagem seja capturada e audível, é necessário que fazer assim, em forma algébrica. Frequência de amostragem é maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima do objeto. Como é que a gente pode traduzir isso aqui? Bora lá. Imagina que você vai ter que tirar várias fotos. Se você, num gravar de um filme, tem as pessoas fazendo as coisas, quicando a bola, que seja. Filme de basquete. Continuemos. Enfim. Aí, se a gente tira uma foto, fica um take, aquele intervalo de tempo. Se a gente vai tirando várias outras fotos, eu vou ter todo o movimento da bola até entrar na cesta. E quanto mais rápido for as fotos, melhor vai ser representado a realidade. Até aí, tudo certo? É baseado nisso. O que acontece entre uma foto e outra foto, parte da realidade vai ser perdida. Mas se quando tem a realidade, o fato de estar vendo o fato do que está enxergando, tudo, o som, todas as coisas têm uma frequência, tá certo? E esses objetos do mundo real
tem frequência variada. O bater da bola no chão, o áudio que fica mais fácil de identificar, ele tem uma frequência. Aí você vai pegar a maior frequência de todo o conjunto capturado, você vai dobrar a velocidade das fotos. Vou dizer assim, se o som tem uma frequência de 1000 Hz, 1000 kHz, se o som vou dizer assim, for a maior frequência e essa for, por exemplo, igual a 10 kHz, para que seja possível digitalizar a frequência da foto do método de captar, vai ter que ser pelo menos 20 kHz. Menos que isso, não vai ser possível captar, vai começar a dar interferência, vai ficar ruim, vai ficar difícil de digitalizar. Na hora de transformar, tipo, se a onda funciona algo parecido com isso, na hora de pegar os pontos que pertencem à onda, se a frequência for menor, se a frequência não bater o mínimo necessário, que é 2 vezes, o intervalo de um ponto para o outro vai ser muito grande e não vai conseguir capturar de maneira significativa. Então o sistema digital não vai conseguir ser eficaz. Entretanto, por definição, é impossível capturar, até porque é impossível você ter a frequência de nessa analogia de tirar foto, é impossível você tirar uma foto a uma frequência infinita. Então, sim, a perda de informação está previsto. Diante disso, verdadeiro, 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 falso. Item C. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a questão. No mais, desejo a vocês ótimos estudos. Continuamos juntos fazendo questões. Fé no Criador, fé no processo. Não desistam. Entreguem a sua ansiedade a Deus e simbora, rumo à aprovação. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu, falou!